Ah, Tá bom? então vamos lá, Lá. vamos apresentar. A gente formou uma comissão de odontologia do sono aqui no Rio Grande do Sul, a pedido do Conselho Regional de Odontologia, e estamos trabalhando para transformar a odontologia do sono em uma especialidade. Essa semana e hoje é o Dia Mundial do Sono, né? E a gente resolveu brindar os colegas com explicações do que é odontologia do sono, que a maioria, 9 entre 10 dentistas não sabe o que é odontologia do sono. Não sabe a ação que a gente tem, a parceria que a gente tem já com a medicina do sono, com a fisioterapia, com a fono. Então estamos aqui, esse grupo de colegas aqui, para tentar explicar um pouco e passar o que é a odontologia do sono, qual é a sua função, qual é a sua utilidade, quando que ela é desenvolvida. Então, temos o Giovanni, a Mariana e a Juliana, e fazemos parte da Comissão de Odontologia do Sono, do CRORS, e eu gostaria de perguntar aos colegas, vamos começar pela Juliana, a tua formação, Juliana, como é que tu chegaste na odontologia do sono? Então, ainda quando eu estava no início da minha especialização em ortodontia, eu estava no final da minha gestação e comecei a roncar. Então, eu pensei, o que eu posso estar fazendo para não perder meu marido? E aí eu fui atrás de respostas. Na época, nós não tínhamos muitas opções de cursos, né? E, enfim, inicialmente eu tive uma formação inicial em Porto Alegre, com o professor Bernardo Godofin, e aí, a partir disso, se abriu um universo para mim, né? Concomitantemente com a especialização de ortodontia, eu já me iniciei nessa área de sono e, enfim, já completando aproximadamente 14 anos, aí se vão. Também sou especialista em DTM, né, e dores orofaciais, e é isso. Mariana, vou deixar o Giovanni por último, as damas primeiro. Mariana, fala para nós assim o teu interesse pela odontologia do sono, pelo ronco, pela apneia, pela orto, que tu vens da orto. A história da Ju meio familiar, a minha história também iniciou meio familiar. O meu pai também um dia chegou em casa e disse que ele roncava, né? E ele disse, olha, me indicaram um aparelho. E eu já ortodontista, né? Disse, mas um aparelho? Como assim um aparelho? Disse que o meu caso é para um aparelho, para procurar uma dentista. Então tá aqui, dentista, eu quero esse aparelho. E eu fiquei chocada, né? Mas que aparelho é esse? Que eu nunca ouvi falar em aparelho, já tinha terminado minha pós e não conhecia o tal de aparelho. Daí fui com ele, porque o otorrino indicou a dentista, e fui eu com meu pai para consulta, né? Morrendo de vergonha, porque eu era ortodontista e não conhecia o aparelho. E aí a colega me introduziu na área, assim, né? A colega também não tinha. A Mariana deu uma travadinha, né? Assim, mas assim como a Ju tá dizendo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo Deu, bem? agora voltaste. Ah, tá. Então eu estava dizendo que a Ju já disse que a nossa área é uma área que há pouco tempo a gente tem uma gama maior de cursos, né? Acho que todo mundo começou com os conhecimentos que tinha e foram galgando novos conhecimentos e tal. Então, essa colega me apresentou e eu comecei na área, então, fazendo curso aqui, ali, e recentemente agora fiz a capacitação no Instituto do Sono, né, em São Paulo, da Unifesp, e agora estou como aluna especial do mestrado, né, nessa mesma instituição. Então, cada vez procurando um pouco mais de conhecimento na área, né, bem feliz, assim, que estou com colegas que eu já conheço há alguns anos, com vários cursos e caminhada, né?
bem faceira de estar participando aqui com vocês desse bate-papo. Legal, é isso aí mesmo. A gente está sempre tentando aprender e aprendendo mais e aprendendo com os médicos também. O Giovanni, me conta aí também a tua chegada na odontologia do sono, o que te levou, o que te interessou. Bom, foi muito curioso, porque foi num curso do Dr. Tiago Schwantes, lá de Florianópolis, que esse curso ele começava na quinta-feira, e eu atendi uma paciente na terça-feira à tarde. E essa paciente me comentou sobre o assunto, né? E eu achei interessante, eu já tinha a ideia, mais ou menos 1 ou 2 anos anteriores, que algumas pessoas trabalhavam com esse tipo de aparelho, né? E eu conversei com a minha sócia, eu disse, é possível, né? Se eu fosse a Florianópolis ver um curso de 3 dias, ela disse, não, pega o carro e vai agora. Então eu fui, e lá encontrei toda essa turma, né? De profissionais aí que são experientes e tem uma bagagem muito grande na odontologia do sono, e a partir dali eu comecei os meus estudos, né? Comecei a ver o paciente mais integralmente, né? Juntamente com essa questão até que o Cláudio falou, né? A interdisciplinaridade do tratamento, né? A gente trata o paciente, a odontologia trata o paciente também, né? É uma das especialidades que trata o paciente, mas a gente precisa das indicações, né, dos cardiologistas, dos neurologistas. A gente precisa lançar mão de outros colegas para que o nosso tratamento, a nossa proposta de tratamento evolua de uma forma mais rápida, né, e melhor. Né? Aí entram os fisioterapeutas, entram os fonoaudiólogos. Isso aí, essa primeira parte a gente está se apresentando, né? Isso. Eu comecei há mais de 11 anos atrás, tanto que antes da odontologia do esporte eu já era da odontologia do sono, distúrbios do sono, dor. E agora vamos fazer a primeira pergunta, que a gente dividiu essa live assim, que vai ficar gravada no YouTube mesmo, em perguntas. Eu vou fazer a pergunta, Juliana, vamos fazer assim, qual é o papel da odontologia do sono? Para a gente tentar colocar os colegas que vão assistir essa live depois, essa conversa nossa. Então, qual é o papel da odontologia no sono? Bom, nós como dentistas, com uma formação específica nessa área, nós temos um papel bastante importante, que seria no auxílio de prevenir, diagnosticar e tratar a apneia do sono. Não só a apneia do sono, como também o ronco e o bruxismo, que pode acontecer de forma concomitantemente com a apneia, né? Outros distúrbios, né? Nós precisamos ter conhecimento para poder fazer diagnóstico e também, muitas vezes, tratando um distúrbio primário, nós conseguimos melhora nos demais distúrbios que o paciente apresenta de forma concomitante, né? Nós dentistas, nós temos a possibilidade de tratar o paciente de uma forma um pouquinho mais longa e de uma forma intimista. Então, isso nos dá um certo privilégio de estreitar esse relacionamento com o paciente, permitindo que a gente possa estar investigando melhor, né, a parte clínica do mesmo. Acho que é por aí. Mariana, a gente como dentista, a gente tem acesso, né, à cavidade oral, a gente tem como olhar também até as vias aéreas. Então, assim, é um primeiro passo, e a gente é um dos primeiros responsáveis da área da saúde que pode perguntar, questionar, porque a gente vai ter os sinais ali do paciente, né, como até o bruxismo. O que tu tem para nos falar a respeito inclusive com as crianças, né? Então, assim, a gente pode identificar, porque muitas vezes os colegas
não perguntam como é o sono do seu paciente. É uma pergunta que não faz parte da anamnese de ninguém, praticamente. Então, como é que é o sono, como é que tu dorme? Conta para nós aí como é que tu faz essa avaliação. É bem interessante essa tua pergunta, Cláudio, porque o trabalho com a odontologia do sono muda a nossa perspectiva de anamnese do paciente, né? Amplia a nossa perspectiva. Então, desde o momento em que o paciente entra no consultório, né? Se o paciente está conversando, né? Se ele está sentado, se ele está com os lábios fechados, ou se ele precisa ficar sempre com os lábios abertos, né? Já é um indicativo que talvez esse paciente não respire bem. A própria postura do paciente, né, tu que és especialista nessa área, né, pode nos dizer, porque o paciente senta na sua forma confortável, né, na postura que ele precisa ter para respirar melhor. Então, trabalhar na odontologia do sono amplia esse nosso olhar, né, para o paciente. É muito comum tu fazer a anamnese do paciente que tem alguma alteração, né, principalmente os pacientes apneicos graves, e o paciente bocejar inúmeras vezes na consulta, né, a gente perceber que o paciente... Eu tive um paciente que dormiu na minha consulta, ele e a esposa, e quase como todos os maridos que vão com as mulheres, eles delegam, né, as mulheres vão dando as informações e eles vão ficando aqui, né, tipo, ela me trouxe, agora ela se vira. Então, o paciente dormiu no meio da consulta, né? E aí não foi surpresa para mim quando ele teve um número de apneias altíssima, né? Após essa primeira consulta, em que geralmente a gente pede um exame chamado polissonografia, né? Que é um exame que nos permite avaliar melhor o paciente. Então, a análise também na cadeira, né? Que a gente tem o hábito de avaliar adenoides, as amígdalas, né? Então, a gente tem essa visão maior do paciente, o formato do palato, né, a atresia da maxila, né, a questão do desvio de septo, né, então, o palato, uma lampate, essas medições todas, que, né, não é o caso aqui da nossa live de estar, né, explicando, só citando, mas só para dizer que como a gente amplia um pouco mais o olhar, né, fazendo uma sinergia com a área da medicina, obviamente, ninguém quer substituir a figura do médico, que é importantíssimo nesse processo, né? Mas já ampliando até para facilitar, né? Para dizer para o paciente quem ele deve indicar, e, enfim. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, a nossa atuação. Perfeito, perfeito. A gente tem agora a oportunidade sempre, como o paciente está sempre com o celular na mão, de falar para ele, até eu mostro isso nos cursos, né? Coloque no Google respirador bucal imagens. Tu vais ver que o respirador bucal projeta a cabeça para frente, tu faz essa curvatura, isso que o odontopediatra já sabe desde pequenininho, mas então ali ele consegue ver a postura que ele tem e por que ele é corcundinha, por que ele tem dor no pescoço e tal. Aí é outra área. Mas, Giovanni, assim, o que a gente pode contar para os colegas, assim, quem é que a gente tem que procurar para começar um relacionamento assim da busca pela saúde do sono, né? A gente tem que falar com quem? Com o médico, com quem mais que a gente tem que conversar para fazer a nossa equipe multidisciplinar. A gente tem que conversar com aqueles profissionais, Cláudio, que normalmente a gente busca auxílio, né? Por exemplo, o cardiologista ele é um médico que todos nós temos contato, né? Num certo momento da vida a gente vai precisar fazer uma avaliação cardiológica, né? Até mesmo na prática desportiva a gente precisa fazer uma avaliação, né? Então, este profissional, por incrível que pareça, é o profissional que mais encaminha pacientes, no meu caso, né, são os profissionais que mais encaminham pacientes porque viram na solução do aparelho intraoral uma adesão maior do que do CPAP, né, que é um outro tipo de tratamento, distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, tá? O nosso aparelho intraoral. Então, ele consegue mandar, ele indica o paciente sai mais satisfeito, na maioria dos casos, tá? E adere mais ao tratamento. Né? E ele consegue, lá no tratamento
do seu problema cardiológico, diminuir o número de medicações. Até para esclarecer os colegas que vão assistir a live depois, a gente tem um contato também com o fisioterapeuta, né? Sim. Que outras áreas que tu recomenda que o dentista vá conversar a hora que ele resolva ir para o foco de odontologia do sono? Com os otorrinos, pneumologistas, tá? O pessoal que trata com o esporte, né, Cláudio? Os fisioterapeutas, tá? Quem trata também com esporte de alto rendimento, né? O sono é extremamente importante, tu pode discorrer muito sobre isso, né? Então, basicamente, esses são os profissionais aonde até agora eu me lembro, tá? Que a gente tem que cercar e montar quase que uma equipe, né? Porque é aquela coisa, ele da mesma forma que ele te manda um paciente para tu tratar, tu indica pacientes para que ele trate, né? Porque ele tem a mesma visão. A gente começa a ter uma visão parecida do paciente, né? Numa totalidade. Uma coisa bem bacana, que até para contar para quem não sabe ainda, né? Agora o Grêmio está fazendo essa polissonografia que nós vamos explicar em seguida. A polissonografia em todos os atletas. Todos os atletas estão passando. E da equipe feminina, que até na idade de atleta não é tão comum ter apneia severa. 2 atletas do Grêmio com apneia severa e que já começaram o tratamento. E tu vê, nunca imaginaram, as 2 com sobrepeso, as 2 com déficit de atenção baixo e sem concentração. Então, muita coisa. Mas já que a gente tocou em polissonografia, a gente não deveria pular para outro assunto antes de falar um pouquinho. Juliana, fala para nós da polissonografia. O que é isso? Poli o quê? Como é que é essa história aí? Onde é que faz? O dentista pode solicitar esse exame? Para que a gente solicita esse exame? Então, a polissonografia, ela é um exame onde o paciente ele passa uma noite inteira no laboratório do sono e vários parâmetros, né, são monitorados, tá? Então, a partir desse exame, no caso a polissonografia tipo 1, que a gente chama de padrão ouro, nós podemos observar as fases do sono do paciente, né? Isso nos permite identificar outros transtornos, nos traz informações a respeito de como o paciente funciona na questão muscular, né, na parte respiratória, então nos traz saturação de oxigênio, nos traz parâmetros precisos de paradas respiratórias, o tempo em que isso ocorre, os parâmetros onde a saturação acontece de forma crítica, né, e, enfim, são vários parâmetros, como, por exemplo, a posição que o paciente está dormindo, em que posição esse paciente está quando ele está fazendo os eventos, em que fase do sono ele está quando ele faz os eventos, se ele é portador de bruxismo, se esse bruxismo acontece em qual fase do sono, né? E isso é muito importante porque hoje nós temos muita correlação entre bruxismo e a apneia do sono, né? E essa é uma nova visão que nós temos que ter e que cuidar, porque muitas vezes nós tratando o paciente que tem bruxismo e acaba piorando a apneia do sono, né? E se fala muito num bruxismo protetivo, né? Um bruxismo que ele acaba acontecendo a fim de reestabelecer a parte muscular, né, durante o evento de apneia, tá? A princípio seria isso. Eu queria fazer só um acréscimo aí na área que o Giovanni falou, a respeito da parte cardiológica, né? Como ele disse mesmo, muito sabiamente, todos nós, a partir de uma certa idade, frequentamos o consultório do cardiologista, e o cardiologista, ele pode, a partir de alguns exames, ele ter uma ideia precursora da apneia.
né? Então, através de alguns exames, ele já consegue identificar que o paciente está fazendo apneia, e essa apneia nos traz um comportamento cardiológico diferente. Então, ele acende um sinal de alerta, e aí se vai para a questão de investigação do sono, né, através desse exame de polissonografia. Temos também a polissonografia do tipo 2, que ela é feita em laboratório, do tipo 3, que é uma polissonografia com parâmetros cardiorrespiratórios, e a polissonografia tipo 4, né, que ela nos traz parâmetros a respeito da saturação de oxigênio, né, tempo de saturação abaixo de 90%, nos traz parâmetros como acordado, dormindo, né, e esses parâmetros, eles são bem interessantes para que a gente possa monitorar o nosso paciente ou fazer um acompanhamento desse paciente nos casos onde a gente trata com o aparelho intraoral. Então, essa ferramenta hoje nos possibilitou de forma objetiva, observar se o nosso tratamento com o aparelho intraoral ele está funcionando bem ou não, né? Ou seja, precisa melhorar a performance dele. Tu sabe que, inclusive, não, eu que me intrometi até para comentar isso. Ontem meu pai fez uma polissonografia, aí, óbvio que a gente vai investigar, vai junto e tal. Dorme com o vulgo barriga para cima, né? E aí? Então, assim, a gente ensina o nosso paciente a não dormir de barriga para cima. Então, assim, ir lá na polissonografia. Então, são vários aspectos que seriam mais para nível de curso e tal. Mas a comprovação do tipo 4 ajuda muito. Mas a padrão ouro é a polissonografia do tipo 1, que para isso o dentista que se interessar vai ter que procurar, fazer curso e tal. Mariana, para a gente dar prosseguimento, o caso inicial foi que tu fosse conhecer o aparelho da doutora que fazia o aparelho de ronco. Conta para os nossos amigos aí que vão assistir, estão assistindo, como é que é esse aparelho, como é que é um aparelho que vai por fora da boca, por dentro, como é que é essa história? Sim, sim. Na verdade, de lá para cá os aparelhos evoluíram muito, né? Estou falando de 10 anos atrás. E então hoje o aparelho, ele é um aparelho que tem uma placa superior e inferior, né? Eu estou fazendo na live de casa, se não estivesse no consultório eu estaria com o aparelho aqui para mostrar para vocês. Mas ele é um aparelho que tem uma placa dupla, então como se fosse uma placa na arcada superior e uma na arcada inferior. E essas placas conectam entre si através de um dispositivo que geralmente é um dispositivo que a gente consegue regular, né, um parafuso ortodôntico. E o segredo do aparelho é o quanto a gente avança a mandíbula, né? Então, o aparelho ele é usado somente para dormir, né? O paciente encaixa o aparelho na placa superior, a placa inferior. A Ju me salvou aí, tá com o aparelho na mão. O vídeo a gente não consegue ver muito bem, né, Ju? Tu tá mutado, Cláudio. Avança e coloca ele bem na frente da câmera, vem trazendo ele para a câmera. Então, quando a gente coloca... então a Ju tá fazendo mais ou menos o que eu vou fazer aqui, né, com o meu rosto. Então, com o aparelho conectado, eu... avança. Faço o movimento do avanço, né? Então, o dentista, importantíssimo dizer que o dentista tem que ser capacitado para tal, né? Então, a gente tem visto, assim, uma onda de colegas que não tem uma capacitação para fazer, né? Que não fizeram cursos, que não... Né? Então, ele é um aparelho, do ponto de vista técnico, simples, né? Só que a formação necessária para tu abraçar o nível de responsabilidade que é tratar um paciente com apneia, ela é muito importante, né? Então, assim, são casos que estão relacionados a doenças sistêmicas graves e que, acredito eu, né, acho que os colegas concordam comigo, que a responsabilidade de abraçar o tratamento desses pacientes é muito grande, né? Então, o nível de comprometimento com esses pacientes é muito grande. Então, o dentista tem que estar capacitado para tal. Não é simplesmente peguei um aparelho, coloquei na tua boca
né, e seja feliz, né, não é, né, eu preciso entender quais são as consequências, entender os sintomas, né, eu tenho que entender uma polissonografia, que é um exame complexo de compreender, não é qualquer pessoa que consegue ler uma polissonografia, então não é um tratamento qualquer, né, então o dentista precisa ser capacitado para tal, né. Então, esse aparelho é um aparelho que a gente consegue tanto avançar essa mandíbula, quanto recuar, quanto necessário. Então, precisa dessa ingerência do dentista do sono para fazer essa regulação. E como é que eu sei quanto eu tenho que regular, né? Isso depende de vários fatores, né? Do sintoma inicial do paciente, né? Da idade, do quanto o exame dele me mostrou que eu preciso avançar ou não essa mandíbula, das características físicas que eu observei, da anamnese bem feita que eu fiz. Então, tudo isso me diz o modelo do aparelho, né? E o quanto eu vou titular, né? Eu vou avançar essa mandíbula ao longo do tempo. Cláudio? Lembrando, sim, pode falar. Lembrando que esse aparelho ele pode provocar efeitos colaterais importantes. Então, se eventualmente eu, como ortodontista, digamos assim, né, muitas vezes a gente está muito familiarizado com os aparelhos ortopédicos, eu me aventuro a usar um aparelho desses, nós, capacitados, nós temos um treinamento para saber como monitorar e como controlar esses efeitos colaterais, né? Então, muitas vezes, os pacientes, eles chegam para nós já com algumas alterações importantes e irreversíveis, né? Então, é bem importante, como a Marina falou, que o profissional ele esteja preparado para atender esse paciente. Desculpa. Não, verdade. Pode falar, Giovana. Verdade. E eu vou aproveitar a Mariana, até para alguns colegas podem estar em dúvida, assim, não, tudo bem, a gente já entendeu que são duas placas, uma superior, outra inferior, essas placas, elas, a maioria dos aparelhos, os modelos de aparelho, essas placas são unidas, né, por um artefato, que é este parafuso de avanço. Existem outros modelos que essas placas, elas não são unidas, né, porém, quando o paciente fecha a boca, esse avanço acontece, né, e a Mariana falou muito bem numa postagem dela do Instagram que eu vi, Mariana, e o paciente que usa uma prótese total, ele pode utilizar um aparelho de avanço mandibular? Explica aí para nós. A gente gravou um vídeo, né, para a Associação Brasileira do Sono, exatamente com esse questionamento, né, sobre a utilização de prótese, que é nós tratamos um paciente numa faixa etária que não pouco comum, o paciente já está usando prótese, né? Então, seja a prótese parcial, que é aquela que o paciente tem alguns dentes, né, e substituiu os dentes que ele não tem com prótese, seja a prótese total, que é aquela modalidade de prótese que o paciente não tem nenhum dente, né, que a gente chama de dentadura, né. Então, quando o paciente tem a prótese, especialmente a prótese total, se a prótese total é superior, né, ela está no arco superior e ela está bem adaptada, é uma prótese que está bem retentiva, né, é possível a gente utilizar o aparelho, né, com algumas ressalvas, né, existem modelos de aparelho que são mais indicados para esses pacientes, mas é possível, né. A prótese total no arco inferior, ela dificulta ou até impede, assim, o tratamento, porque no momento que a gente inicia o avanço, a tendência, né, a mandíbula vai ser tracionada para frente e essa prótese vai desencaixar, né. Então, nesses pacientes, em geral, a gente aconselha o paciente, encaminha esse paciente para um implantodontista, né, para que esse paciente coloque alguns implantes e utilize uma prótese que a gente chama de prótese protocolo, né, que é uma prótese que ela está fixada em alguns implantes. Então, se o paciente perdeu 10 dentes do arco inferior, ele não precisa colocar 10 ou, né, 12 implantes. Ele pode colocar implantes que são pilares para colocar essa prótese sobre esse implante. Isso, além de trazer
conforto, segurança, qualidade de mastigação maior para o paciente, vai facilitar o nosso trabalho, né, em termos do aparelho intraoral. Então, a presença de prótese, ela tem que ser avaliada, né, caso a caso, né, o Giovanni falou, e é isso que a gente avalia, né, e os dentes remanescentes, né, então, é bem importante avaliar essas características, como é que estão os dentes do paciente, se tem doença periodontal, se tem cárie, né, é como eu construir uma casa em cima de um pilar que não está adequado, né, colocar um aparelho intraoral em pacientes que têm problemas odontológicos diversos é uma fatalidade, né, não deve ser feito. Juliana, assim, é uma pergunta recorrente, aparece demais no consultório, eu até posso contar um caso. Quais os casos, né, quais os distúrbios do sono que um dentista pode tratar? A gente recebe diversos pacientes, até inclusive mais de cardiologistas, aquele que está falando para o seu paciente, olha, tu tens que dormir com o CPAP, tu tens que dormir porque senão tu vai ter um risco de um AVC, papapi, papapá. Só que o que bate no nosso consultório, né, mesmo com uma apneia severa, isso não vou usar, não vou dormir com isso. Aí o que acontece? Eles vêm pedir para ti, e teve uma esposa, inclusive, tu quer matar o meu marido, porque agora tu vai botar esse aparelho não é indicado para casos severos. Sim, mas ele não está usando nada, né? Ele está aqui porque ele não vai usar, então assim, não adianta brigar comigo, né? Então, conta para nós aí que tipos de aparelho, que tipos de apneias a gente pode tratar, o dentista pode tratar, que é recomendado, como é que era antigamente, agora como é que está indo agora. Então, nós como dentistas do sono, nós podemos então tratar todas as magnitudes da apneia, desde a apneia leve até a grave. Porém, nos casos de apneia grave, nós devemos sempre, antes de estabelecer a possibilidade do paciente usar um aparelho intraoral, tentar que esse paciente utilize o método padrão ouro, que é o CPAP, né? Que ele é um aparelho, é uma máscara ligada a um compressor, e esse compressor ele vai injetar na via aérea uma pressão positiva, né? Impossibilitando então que essa via aérea se feche e provoque a apneia obstrutiva. Nesses casos de apneia severa, o dentista ele pode sim tá tratando, desde que o paciente ele tenha feito um teste terapêutico com esse CPAP, não tenha se adaptado, ou então seja da vontade dele, que ele, de fato, ele não quer usar o CPAP, né? Decisão dele, e isso não somos nós que estamos dizendo, isso é a Academia Americana do Sono, né, uma diretriz que nos diz que esse paciente ele pode sim estar recebendo um aparelho intraoral. Muitas vezes o aparelho intraoral ele não vai ter a mesma eficiência, a mesma efetividade que o CPAP, porém, como o CPAP ele é um aparelho com uma menor adesão ao uso ou número de horas, se a gente botar numa balança o número de horas utilizado pelo CPAP, que às vezes é inferior a 4 horas por noite, e fizermos uma comparação com o aparelho intraoral, que a gente consegue uma adesão maior, em torno de 6, 7, 8 horas por noite, a gente acaba tendo uma balança aí comparável, né, entre os dois métodos de tratamento. Então, o aparelho intraoral ele é sim uma opção para tratamento de caso de apneia severa, né? Claro, respeitando essas questões aí que eu comentei anteriormente. Se um colega tem algo a acrescentar. Eu queria acrescentar, complementar ali a fala da Ju, muito pertinente, assim, e a gente no consultório vê muito a modalidade mista, né, aqueles pacientes que eles têm a consciência da necessidade de utilização do CPAP, né,
utilizam, manifestam desconforto, né? O CPAP, ele é um aparelho que tem essa questão, né, do paciente conseguir aderir ao tratamento, né? A gente sabe que a figura do fisioterapeuta no processo de auxílio do paciente à adaptação do CPAP, né, a importância do selamento, o fonoaudiólogo faz esse trabalho muito bem, né, do selamento ali da cavidade nasal, como falei, fisioterapeuta, mas o fonoaudiólogo, que auxilia no processo da máscara, da escolha ideal, enfim. Mas ainda assim, tem pacientes que têm uma baixa aderência e que também optam por utilizar essa modalidade mista. Então, ele tem o aparelho intraoral e ele tem o CPAP. Então, ele consegue migrar de um para outro, né? Quando viaja, leva o aparelho intraoral, né? Na maioria dos dias, das noites em casa, ele usa o CPAP. Então, a gente vê muito isso no consultório, naqueles pacientes mais graves, e que é uma solução, assim, que é interessante, né, para aqueles pacientes que apresentam uma baixa aderência, é uma alternativa de tratamento, essa possibilidade do tratamento misto. Também o tratamento híbrido, né? Isso. Às vezes, acho que eu ia falar isso, né, Cláudia? Não, e até eu ia perguntar, o Giovanni, que tá nos escutando mais aí, é possível que, se eu tivesse uma apneia severa, pelo menos ela fique uma apneia moderada? Pode acontecer isso se eu começar a usar? Vai diminuindo o número de eventos de apneia por hora? Como é que tu tem isso relatado nos teus pacientes? É exatamente assim, Cláudio. O paciente que não se adapta ao CPAP, né, e ele nega usar o CPAP, tu tem que trazer algum tipo de solução para ele. O aparelho intraoral, ele é esse recurso, né? É esse recurso que a gente lança a mão para trazer o paciente. Obviamente, tu não vai zerar esse número de eventos dele, mas tu vai dar uma qualidade de vida para ele diminuindo, né, o número de eventos. Talvez não chegue no número ideal, tá? Mas tu diminui bastante, né? E, obviamente, Cláudio, vamos utilizar os profissionais aí que a gente tem no nosso entorno, né? Que entra até, vamos dizer assim, mudança de hábitos de vida desse paciente, né? Esse paciente obeso, esse paciente que não pratica nenhum tipo de esporte, é um paciente fumante, é um paciente que bebe. Então, esse paciente ele precisa se ajudar também, né? Então, ele pode sair de um grau de paciente severo, de severidade grave, tá, para moderado e, quiçá, leve, né? Então, eu acho que vale a pena investir na saúde, sim, dessa forma. Mas a gente tem que ter esse paciente bem consciente, né? Do que, aonde a gente pode chegar, de que a gente precisa da ajuda dele para chegar e né, atingir objetivos maiores. Perfeito. A gente tem como identificar, Juliana, no consultório, a gente consegue identificar um paciente, como é que é a face desse paciente, como é que tu chega no diagnóstico e olha, esse aí pode ser um paciente que não tem uma boa noite de sono, como é que é o perfil, como é que é a face dele, me explica aí um pouquinho. Então, é um paciente que ele tem bastante sonolência diurna, ele se sente cansado já ao acordar de manhã, ele, muitas vezes, essa sonolência, ela pode, inclusive, colocar o paciente em risco, né, na direção, né, é um paciente que ele pode ter olheiras, né, ele pode ter uma circunferência abdominal e cervical aumentada, né, ele pode ter um perfil facial mais favorável ao desenvolvimento das apneias. Então, o paciente, às vezes, perfil classe 2 ou né, paciente com retrognatismo mandibular, o paciente que também é respirador oral, né, nas mulheres, então, muitas vezes a apneia do sono, ela vem acompanhada de insônia, e, em geral, a mulher é subtratada, né?
Que mais? A gente precisa observar as narinas desse paciente, né? São vários enfoques, né, que nós precisamos observar para que o paciente, a gente saiba que ele se enquadra, né? Muitas vezes, que nem a Mariana falou anteriormente, é um paciente que ele passa o tempo inteiro bocejando, né? Ele não tem muita disposição para fazer as coisas, se ele pudesse, ele dormiria, né? Então, ele tem um tempo de sono muitas vezes aumentado. O libido também, né? A libido diminuída, a parte no homem, a parte sexual também, né? A parte diminui a potência, a libido, né? Concentração, tudo isso. A Ju falava, né, e eu me lembrei, eu vi essa semana a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sono, fez uma série de lives e bate-papos, né, e eu assisti um desses, e uma médica, que eu não vou me lembrar o nome agora, falando um pouquinho sobre essa questão do sono do apneico, né, e eu achei bem interessante ela dizendo, assim, que a gente tem, as pessoas em geral têm uma ideia de que o apneico é aquela pessoa que não dorme bem, né. Muitos deles realmente relatam que não dormem bem, mas muitos acham que realmente dormem bem, né? Que vocês devem ter, a gente tem inúmeros. Como é que tu dorme? A pessoa diz, eu durmo super bem, quem não dorme é ela, né? Aí a esposa que diz que ele ronca, que a pessoa ronca, né? Então, talvez a pergunta a ser feita é como que a pessoa acorda, né? Então, assim, é muito mais sobre como eu passo o dia do que como eu passo a noite, né? Porque muitas vezes eu passo a noite, eventualmente eu tenho os despertares, a maioria desses micro despertares, né? Que o paciente não sabe que tem, não percebe que tem, né? E é um paciente que se queixa que vai mais ao banheiro, são sinalizações que a gente tem, né, dos pacientes apneicos. Mas talvez a grande pergunta seja como é que tu acordas, como é que tu passa o teu dia, né? Tu sente sonolência nas menores situações, né? Sentei para ver um filme, já mal começou o filme, já comecei a dormir, né? Ou às vezes situações corriqueiras, né? Parei para descansar, né? Parei para fazer menores coisas e tô cochilando. Então, essas características são características que deixam a gente mais atento do paciente apneico, né? Outra questão, lembrando... Desculpa. E para acrescentar aí, né, quem é esse nosso paciente, esse paciente que não sabe que está passando por esse tipo de problema, no último congresso lá em Cuiabá não, desculpa, em Goiânia. Cidade, Goiânia, em Goiânia. Eu pude assistir um curso ali, uma palestra, uma mesa, na realidade, onde alguns profissionais que trabalham com sono falaram, da Abrasmet, que eu acho que é a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, tá? E isso, colhido pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Quais são as maiores causas de acidente de trânsito nas estradas federais, tá? Alta velocidade, álcool e sono. Então, quer dizer, o nosso paciente, né, está causando mal e com risco de morte, né, com acidente de trânsito, não só a ele, como a outros também, né? Então, aí tu imagina a responsabilidade de subtratar esse paciente, né? Sem dúvida. Na Espanha, inclusive, já se faz obrigatório a polissonografia para a liberação da carta de dirigir. Como a gente já está com o tempo aí indo, vamos falar um pouquinho rápido só, porque não é bem o foco, é só apresentar a odontologia do sono para os colegas. Fala um pouquinho, Juliana, da odontologia do sono para crianças. Então, as crianças, então, diferentemente dos adultos, elas são crianças hiperativas, em geral, né? Elas veem o relato dos pais, que são crianças que babam no travesseiro, que roncam, que são muito ativas, que muitas vezes elas não
não param quietas, não conseguem escutar as perguntas dos pais, podem molhar a cama à noite, podem ter um prejuízo cognitivo na escola, muitas vezes com um diagnóstico já feito de distúrbio de atenção, né, hiperatividade, mas nunca se investigou a parte do sono dessa criança, né? Então, a criança acaba tendo um prejuízo na escola, é importante, né? Tem uma característica facial também, muitas vezes a gente vai olhar dentro da boca, tem uma maxila trésica, um respirador oral, tem um déficit de crescimento importante, né? A gente deve indicar e trabalhar junto com alguém especificamente, algum médico, um otorrino, alguma coisa, Juliana? Deve, com certeza, porque a gente tem que observar se o paciente possui alguma obstrução física, né, da via aérea. Então, o otorrino sempre é muito bem-vindo, muitas vezes o pediatra, às vezes o neuropediatra, né, que está tratando essa criança aí com esse déficit de atenção, né, e o próprio dentista, ou ortodontista, ou ortopedista, que vai, de fato, fazer essa triagem, né, e tratar esse paciente, né. Então, as crianças também têm, inclusive, quando elas possuem a apneia, um eventozinho por hora já é considerado grave nas crianças. Então, são casos bem mais graves e com, assim, um prejuízo a longo prazo gigantesco. Mariana, como é isso? Eu ia te chamar agora. Eu ia complementar, não sei se é exatamente isso que o Claudio ia me perguntar, mas eu estava ouvindo a Ju dizer, né, e o quanto é importante para os pais, né, ficarem atentos a essa questão do ronco na criança, né. Então, muitas vezes, os pais têm essa ideia de que o bruxismo infantil é muito comum, né? Então, o ronco também seria, meu filho ronca durante a noite, ou dorme de boca aberta, baba, molha o travesseiro. Então, esses são sinais, né, que devem ligar esse alerta dos pais em procurar um atendimento, seja com, né, um ortodontista, ou o odontopediatra da sua confiança, né, que já acompanha a criança. Então, para que essa criança possa ser monitorada, né, com relação a essas alterações no sono, assim, que trazem tantos prejuízos a longo prazo. E a gente percebe na clínica ortodôntica, né, os ganhos desse paciente que passa por um processo tão simples, que é uma expansão maxilar, né. A patência respiratória que esse paciente ganha, né, a qualidade de vida, né, que esse paciente ganha, só de passar por um procedimento super simples, que é uma expansão maxilar, né, e que esse paciente pode vir a ser um paciente cirúrgico no futuro, né, na idade adulta, por não ter se submetido a esse procedimento que, do ponto de vista técnico, é um procedimento muito simples, né, então, assim, fica esse alerta desses sintomas para os pais. Giovanni, porque faltando 5 minutos, mas passa voando, dá uma falada para as pessoas que estão nos assistindo. Já tenho vários comentários aqui no WhatsApp, a gente acha até que não estão, porque não está aparecendo os números aqui, mas tem bastante gente comentando aqui comigo. Por que os atletas, principalmente de alto rendimento, devem fazer as polissonografias e estudar o seu sono? Que importância tem isso para um atleta? Porque toda a recuperação da fibra muscular, né, que foi desgastada durante um evento de treino ou evento de competição, né, isso acontece numa das fases do sono, né, no sono mais profundo. O hormônio do crescimento, no ser adulto, ele trabalha na recuperação da fibra muscular lá depois, né, de ter feito tudo que ele fez no período de crescimento do ser humano, né? Então, ele tem que recompor tudo aquilo que foi desgastado durante o sono. Por isso que ele tem que alcançar os níveis mais profundos
de sono para que isso aconteça. A própria seleção brasileira, né, Cláudio, tu que está mais por dentro desse assunto agora, na Copa do Mundo, eles tiveram um sistema de monitoramento do sono dos atletas. Nós temos 3 pilares, né, com qualquer atleta, né, que é a alimentação, o treinamento físico e o sono reparador. Então isso aí é fundamental, a gente pode ficar conversando aqui 1 hora sobre isso. Não precisa ser atleta de alto nível, né? Pode ser atleta qualquer assim, qualquer um, né? Qualquer pessoa para o seu dia a dia, para sua. Eu quero fazer um exercício. Se tu está com déficit de atenção já debilitado, tu está nível de concentração. Então assim, como estamos terminando, Juliana, assim, dá um boa noite para as pessoas e explica aí uma frase final para a gente ter 1 minutinho para cada um aí. Tá no mutado, Ju. Agradecemos, então, a presença e a curiosidade de todos aqui e pedimos que todos que tiverem, enfim, alguma curiosidade, alguma dúvida, né, que se capacitem, que busquem, né, informações a respeito dessa área, porque nós conseguimos mudar de forma muito importante a qualidade de vida desses pacientes que passam por um tratamento com a odontologia do sono, né? Dormir bem é vida. Mariana, vamos lá. Só agradecer, assim, aos colegas, né, e aos colegas que estão aqui, né, por essa comissão, assim, tão esforçada nesse movimento de fazer a odontologia do sono parte do rol das especialidades odontológicas, né, por acreditar na importância dela, no impacto que essa especialidade tem na qualidade de vida, né, de todos, e dizer, assim, reforçar esse convite da Ju, assim, da gente ter esse olhar, né, para os nossos, a gente vê o ronco sendo tratado, assim, como uma coisa pejorativa, né, como se fosse uma coisa menor, né, e na prática a gente pode observar a quantidade de doenças que estão relacionadas com esse simples roncar, né, que eu digo que o ronco é um alarme, né, é um alarme para que a gente possa ficar mais atento à nossa saúde, né, cuidar mais da nossa saúde como um todo. Então, a gente está na cabeça, assim, desse alarme, a gente consegue drenar para vários problemas médicos importantes só por esse barulhinho do ronco, né, não menosprezar isso. Então, acho que a mensagem principal é essa. Perfeito, perfeito. Giovanni, vamos lá dar umas considerações finais aí. Vou aproveitar, então, que a Mariana falou e dizer o seguinte, né? Essa frase a gente já ouviu em alguns encontros do pessoal que trabalha com ronco e apneia, né? Que o sonho de todo ronco é se tornar uma apneia. Então, a gente precisa prestar atenção, né? Levar a sério quando o paciente começa, ou quando alguém da nossa família começa a roncar, né? Isso pode levar a uma apneia, pode levar a problemas mais graves, né? Então, é importante a gente se ater a esse primeiro sinal. Isso aí. Então, assim, em nome da Comissão de Odontologia do Sono, do CROIS, eu estou aqui em nome da nossa equipe aqui, a Débora aqui, falando e colocando a comissão à disposição. Quem quiser ajudar, sempre bem-vindo. A gente pretende em novembro fazer um encontro bacana, ao vivo, presencial lá no CRO, para falar sobre o sono, sobre nossos arrobas e Instagrams e coisa, estamos à disposição para responder perguntas e eu acho que é sempre produtivo qualquer conversa que a gente possa fazer, alertar os colegas, tá? E tem alguma pergunta aqui? Não? Acho que ficamos para avaliar o encontro. É isso aí, ó. Tá? Então tá.
Mas muito bacana a presença de todos que assistiram aí, e coloco novamente a comissão à disposição de vocês. Um abraço. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal.